Olá, nosso devocional de hoje é o pecado é devastador. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O homem estava condenado à morte, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, diz lá em Romanos 3:23. Então todos nós pecamos e fomos condenados à morte, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos livrou do pecado e nos livrou da morte ao morrer na cruz por nós na cruz do Calvário. Em Jesus foi aplicada a justiça de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, como o salário do pecado é a morte, para que Deus pudesse operar a justiça, nós todos deveríamos morrer. Mas aprove a Deus nos amar tanto que deu seu Filho único para morrer em nosso lugar, ser o nosso substituto para que nós possamos ter a vida eterna. Olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus garantiu para nós a vida eterna. A todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. João 1,12 fala... Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que recebem Jesus como o Senhor da sua vida, ele tem o direito de ser chamado filho de Deus, porque Jesus garantiu isso. E quando nós recebemos, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós também garantimos o direito de ser filho, nós garantimos o direito à vida eterna, porque nós cremos em Jesus. Todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus. Deus nos amou quando nós ainda estávamos na prática do pecado, quando ainda éramos pecadores, mas agora em Cristo nós somos transformados de dia em dia à imagem de Deus. Olha o que diz em Romanos 5,8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Então Jesus nos aceitou, Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas agora que somos de Deus, nós devemos nos afastar do pecado, porque o pecado só gera o mal, só gera a morte. É por isso que nós devemos lutar para que nós possamos nos santificar cada dia, afastando do mal e nos aproximando de Deus a cada dia. Porque todos nós pecamos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos ser salvos por Jesus. Todos nós precisamos de transformação por Jesus. Não há ninguém nessa terra que não precisa da salvação, que não precisa do amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, que nesta manhã você possa reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como seu Salvador, para que você possa ter direito à vida eterna, para que você realmente seja filho de Deus, filho amado do Senhor. Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele que garante a nossa entrada no céu, só Ele foi o nosso substituto na cruz, só Ele perdoa os nossos pecados, só Ele pagou o preço na cruz por você. Então reconheça Ele como Senhor na sua vida, creia que Ele te liberta desse pecado e se esforce para viver uma vida cada dia mais na presença de Deus. Se esforce para viver uma vida cada dia mais longe do pecado, porque Cristo derramou o seu precioso sangue para te libertar dele. E hoje em Cristo Jesus você tem força para resistir qualquer tentação, para resistir qualquer pecado, porque você está em Cristo e Cristo é que te dá essa força. Amém? Que Deus te abençoe.